Hoje você vai saber se está valendo a pena investir no Tesouro Direto no cenário que temos hoje no mercado. E se você me acompanha, olá, aqui é Paulo Reis e seja muito bem-vindo ao canal Realização Financeira. E lembre, antes de começar, se inscreva no canal porque aqui eu vou te passar informações de valor para o seu crescimento como investidor e também como empreendedor. Então vamos lá, agora eu vou te mostrar aqui o site do Tesouro Direto e direto ao ponto. Tesouro Direto, direto ao ponto. Vamos aqui primeiramente te explicar o que são esses títulos. E o governo federal, para arrecadar verba, para arrecadar dinheiro, além de todos os impostos que eles cobram da sociedade, das pessoas, das empresas, ele também arrecada por meio de oferecimento de títulos de dívida. Ou seja, o governo pega dinheiro emprestado das pessoas, das empresas, para se capitalizar. E ele faz isso emitindo títulos de sua dívida. Esses títulos são aqui os títulos basicamente oferecidos pelo Tesouro Direto. E temos aqui praticamente duas classes de títulos. Temos os títulos pré-fixados e os títulos pós-fixados. E como exemplo de um título pré-fixado, temos aqui obviamente o Tesouro Pré-Fixado 2024, onde o 2024 representa o ano de vencimento desse título. Então o governo ele emite esse título com a promessa de pagamento de juros fixos até 2024. Então, você comprando esse título, o governo está te garantindo que vai pagar 11,96% ao ano a título de juros em 2024 e você só vai receber esse montante de juros em 2024. Da mesma forma, você tem o 2026, que funciona exatamente igual, e você tem aqui o pré-fixado, só que com juros semestrais, e nesse caso o governo vai te pagar a cada 6 meses os juros. E a rentabilidade oferecida para esse título pré-fixado de 2031 é de 11,65% e isso não vai variar ao longo desses anos, até o vencimento desse título, que é em 2031. E o que acontece a partir de agora? A partir de agora, o Tesouro Direto lista os títulos que são pós-fixados, que são o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic é basicamente um título que a rentabilidade dele vai se basear na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, que é uma taxa meta de negociações entre instituições financeiras e que se propaga por todo o mercado financeiro e por toda a economia. E essa meta hoje está em 7,75% ao ano, como podemos ver aqui no site do Banco Central. Ela hoje está em 7,75% ao ano, com projeções para subir de acordo também com o relatório Focus, que apresenta expectativas do mercado quanto à Selic, e a expectativa é que ela suba para 9,25%. Então existe uma tendência de que a Selic ainda cresça, isso para controlar a inflação no Brasil, que está sempre crescente, e a inflação é aqui mostrada pelo indicador IPCA. Mas ele aqui considera que o IPCA hoje está em 9,77, mas de fato, observando o site do IBGE, que é esse aqui, temos que a inflação acumulada de 12 meses pelo índice IPCA é de 10,67%. Então temos aí o contraste entre a Selic e temos também o IPCA. Então, voltando aqui para o Tesouro Direto, vemos que os títulos Tesouro Selic 2024 com vencimento em 2024 e o Tesouro Selic 2027 com vencimento em 2027 tem aqui como rentabilidade prometida a taxa Selic mais um percentual pequeno. Então aqui temos 7,75% hoje, com potencial de chegar em 9,25% mais 0,1135%. E o que significa isso? Significa que a sua rentabilidade vai variar de acordo com a variação da Selic. Então é de se esperar que a sua rentabilidade também varie ao longo do tempo. E a questão é, será que essa rentabilidade está boa?
Será que é uma rentabilidade razoável para se investir? Imagine esse ponto. Você tem hoje 7,75% de rentabilidade no Tesouro Selic, mais 0,11%. Isso significa que você está abaixo de 8% de rentabilidade ao ano, abaixo de 8%, sendo que a inflação medida pelo IPCA está em 10,67%, como eu mostrei aqui no site do IBGE. Significa que investindo no Tesouro Selic você está ganhando menos do que a inflação. Você vai ter desvalorização do seu dinheiro ao longo do tempo. Então, no valor que está hoje a Selic, não compensa investir porque você vai perder dinheiro ao longo do tempo. E agora nos restou olhar o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é justamente o investimento baseado na inflação. Então, se a inflação cresce, o valor da sua rentabilidade também cresce, com o acréscimo de um bônus pelo seu investimento. E esse bônus é aqui dado pelo Tesouro Direto como sendo na casa dos 5% acima da inflação. Então, na maioria dos títulos Tesouro IPCA, você vai ter 5% acima da inflação, e isso também pode crescer de acordo com a demanda pelos títulos no mercado. Quanto maior a demanda pelos títulos, possivelmente o governo vai oferecer mais percentuais de bônus acima da inflação para esses títulos. E você pode estar se perguntando, Paulo, mas qual seria o mais adequado para investir no longo prazo, considerando que eu tenho que superar a inflação? E a resposta aqui é óbvia. Você precisa investir em um título que ganhe da inflação e tem ainda um bônus, um acréscimo acima da inflação que seja maior possível, porque isso vai garantir que você tenha mais retorno do seu investimento no futuro. E isso aqui é feito pelo Tesouro IPCA, que tem vários prazos de validade, e tem também Tesouro IPCA com juros semestrais. Então cabe a você escolher aquele que mais se adequa aos seus objetivos. Você pode escolher títulos Tesouro IPCA 2026, 2035, 2045, sendo que nesses casos você só vai pegar o montante mais os juros ao final desse período no vencimento, ok? No caso dos títulos Tesouro IPCA com juros semestrais, você tem vários vencimentos também, 2030, 2040, 2055, mas nesse caso você vai receber a parcela de juros semestrais. Isso pode ser bom, pode ser uma fonte de renda passiva para você. E hoje, desses títulos, o Tesouro IPCA é o que está tendo a maior rentabilidade acima da inflação em todos os cenários. Mesmo o Tesouro pré-fixado, ele está acima da inflação, mas ele está a cerca de 1% acima da inflação, que é muito pouco. O Tesouro IPCA, ele está com cerca de 5% acima da inflação. O Selic não está nem ultrapassando a inflação. Então, no cenário de hoje, de fato, é melhor investir no Tesouro IPCA. Isso é o que eu faria se fosse investir em títulos. E a questão que sobra aqui é se realmente vale a pena investir em títulos e dá para ficar milionário investindo em títulos com essas características que temos hoje no mercado oferecidas pelo Tesouro Nacional. Lembrando que para você fazer essa aquisição, você tem que ter uma conta no banco ou numa corretora, de modo que o banco ou a corretora vão ser os custodiantes desses títulos que você vai adquirir. Então você abre uma conta numa corretora, adquire o seu título e vai manter esse título na sua carteira até o vencimento. Claro que você pode vender o seu título para o Tesouro Nacional a qualquer momento, mas a rentabilidade nesse caso não é garantida e ela vai estar relacionada com as flutuações que esse título tem no mercado financeiro. Então eu quero te mostrar agora o que é que você pode obter em termos de dinheiro, de rentabilidade, de patrimônio, quando você investe nesses títulos. Então eu vou mostrar agora uma planilha que eu preparei aqui de forma muito simples para que você tenha essa ideia. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a inflação. E vimos que a inflação, de acordo com o IBGE acumulada, é de 10,67% ao ano. Eu vou fazer um ajuste aqui nessa célula para ele mostrar duas casas decimais. Então eu clico aqui, coloco duas casas decimais, simplesmente para vermos que é 10,67% ao ano.
E vimos que a rentabilidade dos títulos IPCA, mas eles têm um adicional, um acréscimo de cerca de 5%, e é exatamente o que eu vou colocar aqui. Eu tenho aqui o IPCA, que é 10,67, que eu simplesmente coloquei o valor da célula aqui na fórmula, mais 5%. Eu posso colocar qualquer valor que eu quiser, baseado na rentabilidade que está sendo oferecida nesse momento por esse título. E vimos que está na casa dos 5, 5,1, 5,2, 5,3. Eu vou manter em 5 para ser conservador aqui no nosso cálculo. Então a rentabilidade do título anual seria de 16% ao ano. E investindo, por exemplo, R$2.000 durante 30 anos, para que você acumule um patrimônio considerável no futuro. E você pode dizer, Paulo, R$2.000 é muito. E você que decide quanto é que você vai colocar. Eu coloquei R$2.000 para mostrar quanto você precisa ter para chegar na casa dos 1 milhão. Aqui é o valor futuro que você acumula quando você investe R$2.000 todo mês nesse título. E lembrando que você acumula 1.630.000 investindo R$2.000 nesse título ao longo de 30 anos, isso fazendo investimentos mensais. E isso porque você precisa que esse título ganhe sempre da inflação, porque se ele não ganhar da inflação, você vai perder dinheiro ao longo do tempo e você não vai conseguir conquistar esse patrimônio milionário. Mas eu sei que R$2.000 pode ser muito, então vamos baixar aqui para R$1.000, por exemplo. Com R$1.000 você atinge R$815.000 no futuro, e sendo que esse valor já está livre da inflação, já está descontado da inflação. É como se você tivesse hoje R$815.000 na sua mão para viver pelo resto de sua vida. E você pode dizer, ah, Paulo, mas R$1.000 também é muito, então não tem problema, vamos baixar para R$500. Da mesma forma, investindo nesse título, ganhando 5% a mais da inflação, você vai ter, depois de 30 anos, R$407.000. E o que eu quero mostrar para você aqui agora é o seguinte, é o potencial dos juros compostos, é o potencial de se ganhar da inflação, é o potencial de se acumular o dinheiro com base nos juros. Então, se você simplesmente somasse todos os investimentos mensais que você fez, você teria R$180.000 em valores absolutos. Só que a inflação, ela corrói o valor do seu dinheiro com o tempo. Então, se você pegasse R$180.000 e calculasse o valor dele, já considerando a corrosão pela inflação durante 30 anos, esses R$180.000 valeriam somente R$51.000. Ou seja, é uma perda de dinheiro enorme. E você não quer perder esse dinheiro. E é por isso exatamente que você precisa investir em algo que supere a inflação sempre. Você não pode deixar o seu dinheiro em investimento que não supere a inflação, porque você vai ter a desvalorização do seu patrimônio, como eu mostrei aqui. Por outro lado, se você coloca o seu dinheiro em um investimento que supere a inflação, como esse investimento que eu coloquei aqui, Tesouro IPCA mais 5%, você, ao invés de ter 180.000, você teria acumulado R$407.000 ao longo de 30 anos. Então, você precisa colocar isso na sua cabeça. Você tem que superar a inflação. E esse é o caso do investimento mais seguro do Brasil, que é o investimento feito em títulos públicos federais totalmente garantidos pelo governo federal. É o investimento de menor risco do mercado financeiro brasileiro. Então, essa é uma excelente opção para você investir, para você começar a investir sem arriscar o seu dinheiro. E lembrando que você precisa investir sempre no título que ofereça rentabilidade acima da inflação. E o vencimento vai depender de você, você que vai decidir durante quanto tempo você vai investir. E lembrando que pelos juros compostos, tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo investido, mais dinheiro você vai ter no final. Eu somente aumentei 5 anos e eu aumentei praticamente aqui cerca de R$100.000 no valor futuro. Se aumentar para 40 anos, eu tenho de 550.000, eu passo para 741.000.
E eu sei, 40 anos é muito tempo, mas pense da seguinte forma: se você começar a fazer esses investimentos no dia que você começa a trabalhar, se você tem 20 anos, quando você se aposentar, você já vai ter um patrimônio muito grande montado, o que vai te propiciar uma excelente aposentadoria e uma renda passiva futura. Porque você depender da previdência pública significa que você vai depender do governo e significa que você vai estar na mão do governo para o que ele bem entender. Com o histórico que temos hoje, as aposentadorias só estão decrescendo ao longo do tempo e não estão acompanhando o crescimento da inflação. Isso faz com que os aposentados estejam sempre perdendo dinheiro porque eles não têm correção dos seus valores. E isso é muito importante que você coloque na sua cabeça, que você precisa investir justamente para não depender do governo. Hoje temos somente 1% dos aposentados do Brasil que conseguem se sustentar com a sua aposentadoria integral. 99% passam necessidade, dependem de outras pessoas. E não sou eu que estou falando isso, são as pesquisas que mostram esse fato. Então pense na sua aposentadoria. Você, claro, não precisa colocar um prazo de 40 anos. Você pode pensar em 20 anos, mas fazendo investimentos maiores. De R$1.000, por exemplo, você vai atingir R$405.000. E claro, se você colocar os seus 30 anos aqui, você vai atingir 815 mil. E essa é a forma mais segura de investir, é a forma de investir pelo Tesouro Direto. Para ter mais rentabilidade, Paulo, o que é preciso? É preciso, obviamente, arriscar mais. Você tem que sair desse mercado de baixo risco e começar a assumir um pouco mais de risco nos seus investimentos. E isso você faz na renda variável por meio de investimentos em ações, investimentos em fundos imobiliários, investimentos até em criptomoedas. Você tem um risco porque esse mercado é variável, ele é volátil, as cotações oscilam ao longo do tempo, mas no longo prazo ele tem se mostrado um bom investimento. Então, você pode superar também a inflação com esse tipo de investimento, mas isso é um tema para um outro vídeo. E depois disso tudo, eu acho que ficou muito claro que você precisa investir para superar a inflação. E eu mostrei que para o cenário atual, investir no Tesouro IPCA é a melhor situação com baixo risco para você superar sempre a inflação, porque superando a inflação, você consegue fazer com que seu patrimônio cresça ao longo do tempo, e isso que é o mais importante. Porque se você não supera a inflação, você vai perder dinheiro ao longo do tempo. E isso vai impossibilitar que você crie um patrimônio que permita que você tenha uma renda passiva mais gorda na sua aposentadoria. E sobre renda passiva, eu estou disponibilizando aí para você o aulão O Segredo da Renda Passiva, que é um aulão totalmente gratuito, de 2 horas de duração, onde eu desmistifico vários conceitos sobre renda passiva e mostro qual a metodologia dos grandes investidores e grandes corporações para a criação de fluxo de caixa de renda passiva nessas instituições ou para engordar cada vez mais o seu bolso. Então aproveite a oportunidade, eu vou deixar o link na descrição para você ir lá e acessar esse aulão. Mas agora se inscreva no canal, porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E, como eu sempre digo, se você chegou até aqui é porque você está realmente comprometido com o seu desenvolvimento. Então agora veja essas recomendações que eu estou deixando aí para você. E grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.